Abra a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 44. Lucas 19, versículo 28 ao 44. Me acompanhe, por favor. Lucas 19, capítulo 19, a partir do versículo 28 até o 44. É uma leitura um pouquinho extensiva, mas importante para aquilo que a gente quer falar. Fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, ele chegando em Jerusalém. Diz assim, ó: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor há de ter necessidade. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram lá a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Versículo 44. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Diga amém. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra mais uma vez, te agradecer por esse momento, nesse segundo culto, Senhor, e a cada vida que chegou aqui neste lugar, que haja corações ávidos ao ouvir a tua voz. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Diga assim: é chegado o tempo. Escute uma coisa, a gente tem percebido em todo o mundo, não somente no nosso país, a nação Brasil, mas em todo o mundo a gente vê que muitas coisas têm acontecido: terremotos, pandemias, epidemias, né? Enchentes, maremotos, a fúria do mar. Isso são sinais, né? E a gente percebe também que a sociedade, eu vou colocar assim, de 10 a 15 anos para cá, né? Voltando de trás para cá, você percebe que essa sociedade ela tem mudado muito, irmão, muito. E o que é isso, pastor? É a volta de Jesus. Jesus está à porta. E como igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro, que é adornada, que está sendo preparada, aguardando o seu noivo, nós precisamos estar atento a isso. A cada um de nós que somos crentes em Jesus, cada um de nós que temos o privilégio de servir a Deus, de amar o Senhor, de ter a nossa casa, a nossa família dedicada na casa de Deus. Quando eu estava orando a Deus, eu me lembrei desse texto em especial, nesse versículo 40, que quando aqueles fariseus viu quando Jesus estava entrando, né, em Jerusalém, e eles começaram, e as primeiras pessoas que eles foram apontar, quem foi? Foi justamente os discípulos que estavam ali com Jesus. Eles identificaram os discípulos de Jesus e disseram: manda eles se calarem, manda eles porque quando Jesus entrou, eles começaram a glorificar a Deus, né, e dizer glória a Deus nas alturas, e eles disseram: não façam isso. E o que é que Jesus vai dizer como resposta? Se eles se calarem, as pedras começarão a clamar.
Há estudiosos, comentaristas que vai dizer que ali faz menção até do profeta Elias, que da região que Elias vem era um lugar pedregoso, tinha muitas pedras. Então dá uma ideia como essa. É como se Elias surgisse no meio do nada ali, e ali como um profeta de Deus. Mas a verdade é, eu estava orando a Deus e aí o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele disse: Edson, aquilo que a igreja muitas vezes deixa de fazer, eu levanto outros e faz. Então, vez por outra, você percebe que levanta pessoas, um canto, outro, e está anunciando em salvação, em milagres, etc. Tal. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu digo: poxa, a gente já tem a palavra de Deus, a gente já tem a unção de Deus, a gente já tem Jesus na nossa vida. O que está nos faltando? É bem verdade que dentro desse contexto aqui você vai ver duas situações. Primeiro, quando Jesus está indo a Jerusalém, quando ele chega lá, ele é rejeitado. Então, no lugar que Jesus é rejeitado, esse lugar que é lugar de vidas, mas na verdade as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E no lugar que Jesus muitas vezes vai, aonde a presença dele sempre esteve, ainda que esteja morto, se torna a viver. Então existe uma diferença, irmão, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. É só você lembrar, você que já serve a Deus, ou você lembra de quando você não servia a Deus, você e a sua casa, ou você pegar como exemplo uma casa que serve a Deus e outra casa que não serve a Deus. Você percebe que existe uma grande diferença nisso. As pessoas, o comportamento, o linguajar, a expectativa de vida, as situações adversas que elas enfrentam, é totalmente diferente. Uma família que serve a Deus, eu não estou dizendo que ela está isenta de problemas, de dificuldade. Eu estou dizendo que ela passa por isso, mas ela passa com Jesus. E ela, por mais dificuldade que ela passe a enfrentar ou vivenciar, ela tem uma esperança de que Deus em algum momento vai intervir e vai agir. Uma família que não tem Jesus, ela entra em desespero. Muitos tomam veneno, outras dão tiro na cabeça, outros se jogam de prédios, outras fazem loucuras. O que é isso? Pessoas que não têm esperança. Então, quando eu olho todo esse contexto da entrada de Jesus, e Jesus ele chega no versículo 44, ele vai anunciar algo para Jerusalém. E aí é isso que ele fala aqui no versículo 44, ó, ele diz assim, ó: e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava apontando, lógico, para um tempo presente que eles estavam vivendo ali, mas ao mesmo tempo, o tempo escatológico, o tempo do futuro, daquilo que viria a acontecer. E aí o texto, a história, né? A história vai dizer que já no ano de 70, da era de Cristo, Tito, o general, ele entra em Jerusalém, destrói toda Jerusalém, destrói o templo que se havia ali, que esse era o segundo templo já, porque em 586 já tinha sido destruído por Nabucodonosor. Esse é o segundo momento agora de destruição. Aí você começa a ver como a palavra de Deus ela é evidenciada no nosso meio, na nossa vida. E Jesus chega e diz assim: olha, vocês não aproveitaram o tempo da oportunidade da visitação do Deus Todo-Poderoso, que seria o próprio Jesus. E isso, trazendo como aplicação para a nossa vida, a gente percebe e vê que isso ainda hoje acontece. As pessoas têm abrido mão das suas oportunidades que Deus concede sobre a vida delas. Ao invés de elas aceitarem, receberem a Cristo, vivenciar o momento com Deus, elas rejeitam ao Senhor. O texto vai dizer que quando Jesus chega em Jerusalém, o primeiro sentimento que ele tem, qual é? Não somente da rejeição, mas ele chora. E por que é que ele chora, pastor? Porque ele vê aquelas pessoas que estão vivas, mas como mortas, totalmente perdidas, sem direção, esperando tão somente nos homens, a confiança nos homens, porque ele esperava um rei que chegasse lá com todo aquele seu exército poderio e reinasse ali, tomasse o império de Roma. Aí entra quem? Um homem, um galileu, um carpinteiro em cima de um jumentinho, no qual as pessoas começaram ali dizendo: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Então algo ali se torna surpreendente, porque é assim que o mundo quer. O mundo hoje vale muito mais daquilo que você tem do que aquilo que você é. As pessoas muitas vezes procuram a Deus por aquilo que ela pode oferecer e não por aquilo que Ele é. E isso é muito perigoso. Não é que eu não possa esperar em Deus alguma coisa, não estou falando isso. A gente tem que esperar no Senhor e confiar no Senhor. Eu só não posso colocar a minha confiança somente nessas coisas, porque Deus ele age ao nosso favor. Quem está entendendo, diga amém. Então isso era um momento histórico
Que momento histórico é esse, pastor? Eu vou lhe explicar. A ideia de que o rei entra no jumentinho, escute isso. Por quê? Porque o Império Romano, ele tinha confiscado todos os cavalos daquela época. Quem tivesse cavalo não dava o direito de tê-lo. Pelo contrário, ele era confiscado para o governo. Então o governo era detentor de todos os cavalos. E o que é que se tinha comum como animal daqueles que estavam ali? Era o jumento e o jumentil. E aqui diz que era a cria, filho de uma jumenta. Ou seja, ninguém tinha montado ainda. Quem montou foi Jesus. E é interessante que você percebe isso, por quê? Porque esse era o momento. De manhã, quem estava aqui na EBD, o diácono Edson, ele falou uma coisa muito interessante da plenitude do tempo. E é justamente isso. Porque lá em Zacarias já havia uma palavra liberada sobre isso, sobre aquilo que viria a acontecer. Só que aí eu aprendo dentro desse contexto histórico daquilo que está se acontecendo. O texto vai dizer em 19:11: e assim foi registrado, ouvindo eles estas coisas. Que coisas eram essas? Era que um publicano tinha se arrependido dos seus pecados. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem era essa pessoa? Era totalmente Zaqueu. Então quando Jesus veio, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos totalmente. E a gente já falou isso aqui. Eu quero só lembrar os irmãos, nós não dependemos de economia, nós não dependemos do homem, do governo que está no poder. Nós não dependemos dessas pessoas. A nossa dependência está no Senhor Jesus. Até porque a nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos sendo preparados, vivendo separado para Deus como um ato de santificação, para um dia morar eternamente com Ele. Nós precisamos entender isso. A nossa vida aqui é uma passagem muito rápida para viver eternamente com o Senhor. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Então não depende da economia, do governo, não. A nossa dependência é no Senhor, que tem o reino dele. Aí o texto vai dizer que Jesus passa em Jericó. Ali um publicano chamado Zaqueu. Ele sobe, ele era pequena estatura, diz o texto sagrado, ele não consegue passar entre a multidão. Ele vê uma árvore e sobe naquela árvore para que assim ele pudesse ter a possibilidade de ver quem é Jesus, por aquilo que se alvoroço que estava ali em Jericó. O texto vai dizer que assim que Jesus vai passando, olha aquele homem, provavelmente conhecido também, e as pessoas falam, ele aí é o principal. E aí Jesus olha para Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje estar na tua casa. Tudo começaria a mudar na história daquele homem. O texto vai dizer, irmão, no versículo 5, no versículo 8, que aquele homem que era rejeitado, aquele homem que ninguém queria ficar perto dele, era odiado. Ele chega e exclama e diz, olha, eu extorqui, eu fui injusto, eu defraudei, mas tem mais, agora eu estou restituindo tudo isso, porque eu quero somente aquilo que me pertence, depois que eu comecei a ouvir a Jesus falar aqui. Você percebe que há uma mudança. E que? Porque Zaqueu ele reconheceu que precisava de mudança. Ele reconheceu que em Jesus ele tinha a oportunidade de mudar a sua história. Por isso que o texto vai dizer, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Irmão, quem não tem Jesus, quem está longe de Jesus, está totalmente perdido. Não tem outra palavra. A gente só se encontra de verdade na vida. E a vida faz sentido para nós quando nós temos Jesus. Porque Jesus é tudo para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Aí Jesus ele está ali caminhando, sai de Jericó, e o alvo dele é chegar em Jerusalém. Só que no meio do caminho, ainda no capítulo 19 de Lucas, Jesus vai abordar e vai falar uma parábola das 10 minas. Qual é a diferença das 10 minas para Mateus 25, que fala dos talentos? Existe uma diferença, porque Mateus 25, do 14 ao 30, ele fala de oportunidades que recebemos e muitas vezes jogamos fora. Muitas vezes você tem uma oportunidade que Deus está falando claramente para você. Ei filho, ei filha, eu quero mudar, eu estou te dando isso aqui, essa oportunidade. Você vai e joga fora, você enterra, você ignora. E as 10 minas não, é a questão da fidelidade que nós devemos com aquilo que Ele nos dá. A gente muitas vezes pega, tem a oportunidade, aceita Jesus, vive para Jesus. Ao invés de continuarmos fiéis ao Senhor, a gente abre mão dessa fidelidade para viver outros sonhos, outras ideias. Quanto mais você está perto do seu propósito, mais fiel você precisa estar dele. Quanto mais Deus te aproximar daquilo que Ele tem para a sua vida, mais você tem que ser fiel a Ele. Não é se afastando. Se o que eu quero conquistar, irmão, está dentro de um propósito de Deus, nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida.
Por quê, pastor? Escute isso, você que está aqui, meu amado irmão, você que está nos visitando, você que é membro dessa igreja, que congrega conosco. Escute uma coisa: coisas fáceis, elas vão embora fáceis. Mas coisas que têm valor, coisas que você conquista com seu suor, coisa que te dá satisfação, que vai te proporcionar realização, isso é válido. É quando você entra para uma faculdade, vai estudar ali 4, 5, 6, 8, até 10 anos, mas no final você valeu a pena, porque você foi preparado para aquela missão do qual Deus está te capacitando. Quando você olha para a história de Zaqueu, o texto vai dizer que ele era maioral dos publicanos, homem rico, poderoso, ainda que fosse rejeitado pelos judeus, mas escute, mas era alguém que tinha alguma coisa. Só que eu aprendo uma coisa: aquele homem poderoso, rico, chefe de todo mundo, ele se propôs ao estado de humilhação de subir numa árvore para olhar alguém que ia passando, que ouviu falar. O que é isso, pastor? É quando você decide abrir mão de coisas que lhe prendem neste mundo, para viver o propósito de Deus na sua vida. Tem gente que não entende isso. Abra mão, irmão, de tudo aquilo e qualquer coisa que você possa ter Jesus na sua vida, qualquer coisa que te prende, qualquer coisa que te acorrenta, qualquer amizade, qualquer vício, qualquer coisa, você deve abrir mão para servir a Deus e adorar o Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Jesus está seguindo para Jerusalém. Ele entende que precisava chegar lá e manifestar o seu reino ali naquele lugar. O seu reino só ia ser tomado e fazer sentido para si na sua partida, lógico, e após a sua ressurreição. Mas ele está caminhando. E qual é a proposta de Jesus? Por isso que ele está dizendo: olha, vocês não estão entendendo o tempo da visitação que está se acontecendo na vida de vocês. Porque o desejo de Jesus é que todos sejam salvos, irmãos. Esse é o desejo. Só que Jesus não obriga ninguém a nada. Você tem um livre-arbítrio de decidir, de desejar, de querer, de escolher. Você está aqui, você não está aqui obrigado. Ninguém é obrigado a estar aqui. A mesma coisa é a salvação. Se você não quiser, você decide: eu não quero, pronto, eu vou ver minha vida da minha maneira. É isso que você precisa entender. Quando Jesus fala das 10 minas, ele vai dizer: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Ele está dizendo: é você mesmo que está fazendo as escolhas. Escute, se Deus tem um chamado na sua vida, não abra mão disso. Ainda que tenha adversidade, ainda que tenha dificuldade, ainda que a sua vida tenha problemas, todo mundo tem problema, mas não abra mão da salvação em Cristo Jesus. Viva intensamente para Deus. A infidelidade acarreta a perda da recompensa. Quando você é infiel a Deus, você perde o melhor que pode vir para a sua vida, que é uma vida eterna com Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não permita que nada e ninguém roube a tua coroa. Agora, quando você é fiel a Deus, até aquilo que é insignificante passa a ter valor. Como, pastor? Escute isso. Eu falei que os cavalos que tinha era tomado, era confiscado. Se tinha, era um jumentinho, coisa muito sem muito valor. É tão tal que aí perguntou: que é porque você está soltando aí esse jumentinho aí? Ninguém tinha montado ainda, diz o texto sagrado. O mestre está precisando dele, vai ter necessidade. Então tá bom, leva lá. Perceba que é uma coisa insignificante. Escute uma coisa. Lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de uma jumenta. O que é que o texto está nos mostrando? Que Deus já havia providenciado, já desde lá da eternidade. Pastor, não estou entendendo. Deus já tem tudo preparado para você. Ele tem o controle da tua história, da tua vida. Aquilo que você está vivendo hoje não é a realidade. Escute, Deus tem coisa muito maior e poderosa para você. Entenda isso. Quando você está dentro do propósito de Deus, guarde isso. Até aquilo que não era para dar certo acaba dando certo. Porque é o tamanho daquilo que você oferece ao Senhor. Você olha aí versículo 33 e 34. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. É como se assim: ele tem importância? Tem, mas muito maior para aquele que está sendo direcionado para Deus. Ei, pegue aquilo que
você tem o seu melhor e ofereça a Deus a sua vida, o seu tempo. Aí Jesus está caminhando para Jerusalém, é o propósito dele, eu quero chegar em Jerusalém. Aí quando ele chega em Jerusalém, diz o texto sagrado, que logo se identifica pelo menos 3 grupos. O primeiro deles, os próprios discípulos. Os discípulos de Jesus estavam ali. Quem são esses discípulos por uma aplicação da nossa vida? Aí eu posso pensar, são aqueles que não perdem um culto, são aqueles que estão caminhando com Jesus, são aqueles que procuram chegar cedo na casa de Deus, nunca são atrasados, estão sempre prestes aqui para servir ao Senhor. Eles contribuem com a obra de Deus, eles fazem acontecer. Esses são os discípulos de Jesus. Só que no meio da caminhada que eu li aqui para vocês, diz o texto sagrado que os fariseus que ali estavam já começaram: ei, ô discípulo, você que segue ele aí, manda essas pessoas se calarem e não ficar gritando não hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Diga a eles que se calem. Quem são esses? Os fariseus. E quem são essas pessoas com aplicação para a nossa vida? São os religiosos, irmãos. Eles não vêm à igreja, chegam atrasados, reclamam de tudo, sabe? Nada está bom para eles. Não, que você não seja um desses. Que você seja aquele que tenha animosidade de servir a Deus, tenha alegria de servir a Deus. E qual era o terceiro grupo? Era o próprio Jesus. Quando ele chega ali naquele lugar, o texto vai dizer que ele vai chorar, versículo 41. Ele simplesmente chora. A sensibilidade de ver uma humanidade longe de Deus e dos seus princípios lhe fez chorar. Não é diferente de hoje, irmãos. Não é diferente. Não é diferente. Jesus olha para a humanidade e vê como essa humanidade, ela tem virado as costas para Deus, para Ele. Como Ele tem sido escarnecido pela sociedade aí sem Deus. As pessoas podem até fazer isso, mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar firmes com o Senhor. O mundo rejeita Jesus, a sociedade rejeita Jesus, as pessoas viram as costas para Jesus. Se você olhar no versículo 47 de Lucas 19, o desejo deles era de acabar com Jesus, de exterminar, de eliminar Jesus. Só que quando chega no versículo 48, o texto vai dizer que aquelas pessoas que ouviam a Jesus, elas paravam para ouvir ao Senhor. Sabe o que é que você está precisando? Parar para ouvir mais ao Senhor. Ao invés de você ouvir outras coisas que é contrário às promessas de Deus, à palavra de Deus, você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Eu aprendo, irmão, escute isso. Tem hora que você vai ser mal compreendido. Você está dizendo, você está vindo para a casa de Deus e as pessoas estão criticando. Rapaz, tu quer estar na igreja direto, vai para a igreja direto. E aí chama o pastor de ladrão, tu vai dar dinheiro para o pastor. E começa logo com isso. Escute uma coisa. Já pensou se Jesus tivesse desistido por mim e por você? Então minha palavra para você que está aqui: não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque as pessoas ainda vão continuar e não vão compreender aquilo que você tem como adoração de servir ao Senhor. Continue vindo para cá, Deus, continue servindo ao Senhor. Você vê que ele chega em Jericó, ele opera milagres. Ele vai no caminho, ele ensina aos discípulos e aquelas pessoas que estavam ali. Só que aí existe outro momento, e eu li com os irmãos no versículo 28 e 29. Jesus, ele está em direção a Jerusalém, só que ele dá uma parada. Que parada é essa, pastor? Em Betfagé e Betânia. Betânia era um lugar que Jesus tinha prazer de ir. Por quê, pastor? Porque lá tinha uma casa, tinha uma família que acolhia Jesus, que tinha prazer de receber Jesus. E o nome dessa família se chamava Marta, Maria e Lázaro. Era assim conhecido. E muito mais ainda, eram amigos de Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por aquela região, antes dele chegar, porque Betânia ficava a 3 quilômetros, é como fosse daqui lá para o Espieirão, onde eu moro, mais ou menos, ali para o bairro da Torre, 3 quilômetros. Aí Jesus tinha prazer: eu vou passar por lá. Ao invés de eu ir por outro caminho, eu vou passar por lá. Por quê? Porque lá tem alguém que me hospeda e ainda me serve e ainda me adora. Perceba que há uma diferença. Há uma diferença numa casa que adora ao Senhor, numa casa que louva ao Senhor, numa casa que serve ao Senhor. Há uma diferença. E Jesus tinha prazer de ir naquele lugar, porque era um lugar onde ele encontrava amigos, numa região que ele ali ficava hospedado e não rejeitado, numa região no qual ele podia ficar ali sentar à mesa e prosear com cada uma daquelas pessoas que ali faziam parte daquela família. E quando o dia mal chegava também na casa daquela família, eles sabiam que podia contar com Jesus, ainda que ele demorasse, mas na hora certa ele chegava para resolver. É isso que nós precisamos entender. É isso que o nosso coração precisa estar aberto a isso. No lugar que Jesus é aceito, aquilo que está morto passa a ter vida novamente. No lugar que tinha luto e morte, passou a ter vida novamente. Foi o que aconteceu.
João vai narrar a história dessa família no capítulo 11. E é interessante que no versículo 21 vai dizer: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido o meu irmão Lázaro. Aí Jesus, com aquela resposta dele: isso é verdade, mas eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diga glória a Deus. Perceba que em Jerusalém tem pessoas vivas, mas estão mortas. Aqui em Betânia tem pessoas mortas, mas vai tornar a viver, porque é onde Jesus está, traz alegria e traz vida. Lucas 19, versículo 37, registra que houve um alvoroço quando Jesus chegou. E as pessoas começaram a louvar a Deus em alta voz. Versículo 39, os fariseus começaram a repreender. Manda eles se calarem, eu não posso fazer isso, porque se eles se calarem, as pedras vão começar a clamar. Perceba que muitas pessoas deixam o caminho do Senhor, deixa a vida, deixa de servir a Deus para viver outras vidas. Aí eu aprendo uma coisa: quando você não quer, Jesus vai lá no mundo, resgata outras pessoas que querem servir e adorar Ele. Quando você abandona, Jesus vai lá e traz outras pessoas para servir a Ele na casa dEle, levando o nome dEle e glorificando o nome dEle. Quando você olha no capítulo 2 de João, Jesus começa o seu ministério, diz a palavra de Deus, e ele começa num casamento. O texto vai dizer no versículo 11 do capítulo 2 de João, que diz assim, com este deu Jesus princípio ou início aos seus sinais em Caná da Galileia. Por que deu início aos seus sinais e maravilhas e milagres na transformação de água em vinho, que era uma desonra para aquela família, para aquele casal que ali estava iniciando seu casamento? Porque Jesus foi convidado. Quando você convida Jesus para a sua vida, para a tua história, aquilo que parecia ser uma vergonha vai se tornar uma dupla honra para a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Nosso coração precisa estar aberto a entender essas coisas. Como é bom ter Jesus na nossa vida, como é bom ter Jesus na nossa casa. E no lugar onde Jesus é honrado, Ele vai voltar sempre. Aí Ele passa em Betânia, irmãos. Versículo 29. 3 quilômetros ali estava. Lá tinha figos, lá tinha tâmaras. Um lugar que Ele era bem recebido. Você vai ver o registro dessa família em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Você vai ver em João capítulo 11. Você vai ver em João capítulo 12, fazendo menção dessa família, Marta, Maria e Lázaro. E o que é que nós aprendemos com essa família, em detrimento àqueles que estavam chegando em Jerusalém, que Jesus estava chegando em Jerusalém, e aí, ao invés de aceitar e receber a sua visitação e honrá-lo, fizeram tudo o contrário. Primeira coisa que eu aprendo com essa família, escute: quem reconhece Jesus não somente o hospeda, mas o convida para ser seu amigo. A Bíblia vai dizer em João que Jesus disse assim: eu já não chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Eu quero chamar de amigos. O desejo de Deus nesta noite para a sua vida é Ele chamar você de amigo. É dizer assim: eu vim para cá, e quando está falando de amigo, está falando de intimidade, de relacionamento. Porque as pessoas não abrem a sua vida para qualquer pessoa, mas nós abrimos a nossa vida para amigos. E Jesus diz: eu quero ser o teu amigo. E a gente vai ver isso, capítulo 10 de Lucas. Quando Jesus vai naquela casa, o texto vai dizer: em Marta inquieta, resolvendo as coisas de casa, enquanto Maria quedava-se aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E ele vai dizer: Marta, Marta, tantas coisas tu te preocupas, mas basta só uma, e essa tua irmã não vai ser tirada. Ela escolheu me adorar, ela escolheu ficar aqui aos meus pés. Segunda coisa: quem reconhece a Jesus pode contar com Ele. Quem é amigo de Jesus sabe a quem pode recorrer nas horas difíceis. Irmão, escute uma coisa, meu amado irmão, você que está aqui, você que é visitante, não coloque a sua confiança em homens. Um homem vai lhe decepcionar. Agora eu posso lhe garantir: Jesus jamais vai lhe decepcionar. Deus jamais vai lhe decepcionar. Aquilo que Ele falou para a sua vida, Ele vai realizar, não importa o tempo, vai chegar na tua vida. Terceira coisa que eu aprendo: quem reconhece a Jesus desfruta do seu amor. Jesus é amor. A essência de Deus é o amor, irmãos. Por mais que as pessoas sejam diferentes, escute. O texto vai dizer que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, o seu irmão. É um amor sem fingimento, um amor sem hipocrisia, um amor sem mancha, um amor incondicional.
Jesus não espera que eu e você venha amá-lo para Ele amar, não. Ele já nos ama da maneira que nós somos. Jesus te ama. E você precisa entender isso, você precisa acreditar nisso, você precisa receber isso na sua alma, no seu coração. Jesus te ama, isso basta. Porque Ele é o Senhor. Quarto lugar, quem reconhece tem uma palavra de promessa sobre a sua vida. Chegou a notícia, olha, Lázaro está muito doente. Jesus demorou mais 2 dias. No final foram 4 dias. Ele disse para você, vamos lá visitar a Lázaro porque ele dorme. Senhor, se ele dorme, então ele está descansando. Aí Jesus disse, não, ele morreu mesmo. É com nós vamos chegar lá, nós vamos lá. O texto vai dizer que depois de 4 dias ele chega, as irmãs dizem assim, Senhor, ele cheira mal. Mas no lugar que Jesus é recebido, tem o quê? Tem milagre de Deus. É aquela coisa que parece ser impossível de acontecer, mas Jesus estando lá, cria uma esperança maior do que Ele pode fazer, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Diga glória a Deus. Ele chega, uma palavra de promessa, é aquilo que Deus te prometeu, Ele vai realizar. Quem reconhece a Jesus é alvo dos seus milagres. Muitas vezes as pessoas escutam uma coisa assim, é o fim, acabou, sim, para você. Para Deus não. Para Deus não. Jesus sabe a hora certa de agir na nossa história, diga amém. Outra coisa, quem reconhece a Jesus vence toda e qualquer impossibilidade que possa surgir na nossa vida. Senhor, já está sepultado, está no versículo 39 de João 11. É impossível para você, eu sei, mas para Deus não é. Não tem jeito para você? É verdade, talvez seja assim, mas para Deus não. Você não vê saída nisso, para você não consegue ver. Mas Deus sempre tem um escape, uma saída, um socorro para você. Quando você olha no capítulo 12 de João, versículo 1 e 2, o texto vai dizer que está lá Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Depois de 4 dias, aquele homem está ali, sentado à mesa, e diz o texto sagrado que muitos que ali estavam, foram ver, porque Lázaro, aquele que tinha morrido há 4 dias, estava ressuscitado ali junto com seu amigo Jesus. Aleluia. É impossível para você? Para Deus jamais, porque Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Diga amém. Posso profetizar sobre a sua vida? Está chegando um novo tempo para você. Está chegando dias melhores para a sua vida. Está chegando um tempo de glória para a sua vida. Está chegando um tempo de recompensa e um tempo de honra para a tua história. Você pode aplaudir ao Senhor glorificando a Ele. Glória a Deus. Quem reconhece Jesus tem seus sonhos ressuscitados. Quem garante é o Senhor. Ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É como se fosse assim, olha, eu não quero mais isso, não serve mais. Jesus chega e começa uma nova história. Quem reconhece, ele volta e vai ao encontro da pessoa certa. O texto vai dizer que quando Marta viu a Jesus e tomou conhecimento, correu para casa. O texto sagrado vai dizer que Maria estava lá e aquelas pessoas que tinham ido consolar, ela também estava com ela. Quando Marta chegou no ouvido de Maria, diz assim, o mestre está aí e ele te chama, ele te convida. Jesus, ele sabe o endereço. Jesus, ele sabe onde agir. Jesus sabe o que é que você está vivenciando. Imagine todo mundo chorando ali com Maria, se lamentando. Daqui a pouco chegou uma notícia. A alegria voltou. A morte está indo embora e a vida está rechegando novamente. O que é que eu aprendo com isso, irmão? Por que é que Marta foi a Maria e disse, o mestre chegou e te chama? Por que chamar quem? Porque é alguém que era adoradora. Numa casa que tem serviço e adoração, é um lugar propício para ter o poder da manifestação de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor convida você e a mim, para que nós possamos ter a nossa vida, a nossa casa, em serviço para o Senhor e em adoração para a casa do Senhor. Quem reconhece a Jesus, já sabe aonde encontrar a resposta. Pastor, onde é que está a resposta? Eu aprendo com Maria uma coisa. O texto vai dizer que ela quedava-se aos pés de Jesus. João 11:32 diz que ela lançou-se aos pés de Jesus. João 12:3 diz que ela ungiu aos pés de Jesus. Qual é o local mais alto que eu tenho que ir, pastor? Os pés de Jesus. Porque é no pé de Jesus que eu adoro.
É nos pés de Jesus que eu me humilho. E é nos pés de Jesus que eu desço cada vez mais, reconhecendo que eu não sou nada, não tenho nada, mas Ele é tudo e pode todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! E por último, quem reconhece a Jesus, a sua vida, a sua casa, será um celeiro de milagres. João capítulo 11, versículo 45 diz que muitos creram nele. Creram por quê? Porque viu Lázaro ressuscitado ali. Aquilo que era um impossível. Diz os historiadores que era comum até o terceiro dia uma pessoa voltar a viver novamente. Só que o texto vai dizer que aí Marta chega para Jesus: Senhor, ele cheira mal. Era um quarto dia. Jesus, eu estou indo além. Por quê? Porque eu tenho poder para mudar qualquer situação. Aonde Jesus está, tem liberdade. Aonde Jesus é convidado, tem salvação. Aonde Jesus está, há sonhos ressuscitados. Aonde Jesus chega e é convidado, tem milagres. E aonde Jesus chega, tem vida eterna para aqueles que o aceitam como Senhor da sua vida. Você pode glorificar o Senhor? E eu termino dizendo: entre você rejeitar a Jesus, eu quero lhe dar um conselho: aceite a Jesus. Convide Jesus para entrar na sua vida. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Se coloque de pé, por favor.